Nós vamos escrever hoje, vamos iniciar um problema. Como nós falamos, nós vamos ter um tema, e vamos escolher um tema para trabalhar. Quando eu disse iniciar um problema, o artigo científico ele é um problema a ser resolvido. Uma vez eu tive um aluno de mestrado e eu falei para ele estudar bastante e ele me disse que o importante era a prática. Eu respeitei. Aí fomos organizar a prática para ele. No nosso laboratório não tinha os instrumentos necessários, então nós pedimos para que um colega emprestasse o laboratório. Aí ele foi lá, terminou os experimentos no primeiro dia sem resultados e reclamou muito, disse que o laboratório era ruim, que as pessoas não davam atenção para ele, que a técnica não ajudou. Tenta de novo. Aí ele tentou e disse que deu problema. Arrumei um outro laboratório, foi lá, deu problema de novo. Com muito custo arrumamos um terceiro laboratório. Aí ele foi com uns 2 dias e veio reclamar. Eu falei, olha filho, busca outra coisa para sua vida. Porque cientista você talvez não seja. Porque cientista resolve problema. E você, toda vez que eu peço para você resolver um problema para mim, você traz outro problema. Então, nós temos um problema, que é o artigo científico, que está associado ou à prática, ou a uma revisão, e ele precisa ser resolvido. Existem métodos para resolver, e o método que a gente usa é o método científico. Dentro do método científico, nós precisamos ter a vontade determinada, que é a concentração, o conhecimento específico daquilo que nós vamos fazer. Nós precisamos ter criatividade na hora de escrever a discussão. Então eu vou escolher um tema aqui. Vamos fazer aqui uma pequena revisão. Até porque prática nós não temos condições de fazer aqui, né? Vamos colocar mini review. Buracos negros. Vamos colocar uma mini revisão. Vamos fazer dessa forma. Esse é o tema. Pode ser o título, mas ele é o tema. Então aqui vem os autores, né? Vamos colocar aqui só eu nesse momento, eu não te conheço, né? Não sei quem está assistindo. Então vamos colocar Verso Ferreira, TA, P.A. E vírgula, xxx, né? YYY. Se tivesse um aluno eu iria por último, lembra disso. Depois disso vem os endereços aqui, né? Então, universidade, tal. Ou você pode começar assim, ou você pode começar de trás para frente. Laboratório de departamento instituto, seguindo a ordem, né? Se for faculdade, você coloca faculdade, né? Tal. Não vai ter departamento. Algumas vezes tem faculdades que não tem departamento. Aí você coloca faculdade ou universidade. E alguns locais eles querem a cidade, o estado e o país. Então vai ser de acordo com a revista que você vai fazer. Depois disso vem um resumo, só que a gente não faz o resumo agora. Depois do resumo vem a introdução. A questão da introdução, ela pode vir numerada ou não, com letra maiúscula ou não, depende da revista, né? Tem revista que vai querer que seja letra maiúscula, outras negrito e assim por diante. Então aqui, introdução, normalmente o resumo segue esse essa
organização das letras, né? Vamos colocar em negrito aqui. Isso aqui não é muito bom ficar em negrito não, sabe? Vai dar problema depois. Vamos tirar do negrito. Agora, como que eu vou escrever a introdução? Veja bem. Antes de começar a introdução, eu preciso escolher o tema. E para escolher o tema, nós já escolhemos buracos negros. Só que nós precisamos fazer o levantamento de buracos negros. Então, olha só, eu posso vir no Google ou posso ir lá na CAPES. Para uma revisão simples assim, eu vou vir aqui no Google e vou pesquisar em português, né? Buracos negros. Vamos colocar aqui histórico. Quando você for olhando aqui, ó, não aparecer autor embaixo, é porque não é artigo científico. Olha que interessante, a pré-história dos buracos negros. Vamos pegar esse artigo aqui, dar uma olhada nele e ver o que nos interessa dele, para fazer a leitura. Olha que sorte, deu erro. Vamos ver se a gente consegue novamente. E abre, se não abrir, erro. Então vamos pegar um de baixo aqui, ó. Existe outra possibilidade, vou aproveitar para te mostrar, ó. Você pega o título, vem aqui e coloca o título. E aí esse título, talvez essa parte aqui, ó, abra, essa de baixo, não é de cima que nós tentamos, ó. O buscador avisa que nós já entramos nessa página de cima. Deu errado novamente, vamos ver se existiu. Parece que não vai ter jeito aqui, mas ele é de 2020, compreende? Vamos ver o que nós podemos fazer para conseguir esse artigo aqui. Vamos no Sci-Hub, vamos ver se ele nos ajuda. Ele é 2020, interessa bastante para a gente. E aí nós vamos atrás, aí nós passamos por essas dificuldades algumas vezes. É até bom isso estar acontecendo agora, né? Porque aí você já está aprendendo um pouco mais dos problemas que nós passamos. Vamos ver se o Sci-Hub me dá uma luz aqui, né? Tá procurando lá, vamos apertar o Open aqui, ó. Então, esse documento não existe lá. Isso não é bom pra gente, né? Vamos tentar então, buracos negros, mais de 100 anos de história, 2021, ótimo, vamos tentar esse. Periódicos da Universidade Federal do Espírito Santo, eu acredito. Vamos verificar. Carla Rodrigues Almeida. Vamos ver o que a Carla falou. E vou dar uma olhada no resumo. Ele está dizendo que é contraintuitivo da teoria da relatividade geral de Einstein. A descoberta desses objetos não aconteceu em uma data específica, nem por uma pessoa em particular. O desenvolvimento teórico do conceito moderno de buracos negros se estende por um período de mais de 100 anos de estudo, marcada por controvérsias, avanços. Aqui ela conta a história. Aqui, ó. Informação importante. Observa que deve ter poucos dados e normalmente você vai verificar que nós temos muita coisa escrita. E aqui, ó, uma informação ali, e essa informação não parece nem que é citação literária, que nós não temos citação literária, isso não é nada bom, né? Aqui a primeira citação literária, olha só, veio aqui, bem longe, né? Então vamos ver onde que ele me joga aqui, no número 1, tá vendo? Então nós temos aqui alguns artigos, tem até bastante artigo, demorou para citar, ó, porque é uma revisão, né? E daqui dessa revisão dela a gente pode tirar muita coisa boa. Então, olha, perceba que isso aqui é uma revisão descritiva, revisão simples, tá vendo? Você tem a introdução e você tem os tópicos da introdução, como nós falamos.
Eu estou pegando buraco negro um pouco fora do normal, assim, para que vocês entendam a nossa maneira de escrever e como escrever, né? Mesmo que em qualquer assunto que seja. Busquei, né? E ela está dizendo, esse artigo engloba e expande 1 e 2, está falando lá que são as referências 1 e 2. É um trabalho original que retrata, né? Então você vê que essas coisas, quando elas passam, é porque a revisão, os revisores da revista não são muito atentos, né? A história a partir de artigos de pesquisa, então a partir de artigos de pesquisa, uma revisão, relatos pessoais, aí já é um pouco científico, as revistas não aceitam isso, a não ser de cientistas muito renomados, eu não sei da Carla se ela é ou não, e outros documentos históricos apresentando uma análise geral dos acontecimentos. Esse artigo vai servir para a gente? Para artigos simples, sim, né? Ele se divide de acordo com as fases mencionadas anteriormente, cada seção apresenta a evolução histórica dos estudos do buraco negro. Aí, de acordo com isso, deve ter uma conclusão lá embaixo. Aqui, ó, que caracteriza uma revisão simples, né? O conceito de buracos negros, como conhecemos, é uma construção teórica de mais de 100 anos de pesquisa e observação, marcada por importantes questionamentos e revoluções que acompanharam a evolução científica do século XX. Porém, ideias similares foram consideradas e descartadas no século XVIII e foram reconsideradas apenas após a formulação da relatividade geral. Então agora, para ter uma ideia, isso aqui não é suficiente, né? Vamos ver o que mais temos sobre o buraco negro. Breve história dos buracos negros. Aqui não fala a idade, quando que o artigo foi publicado. Vamos ver o que nós temos aqui. Aqui são os autores. A revista chama Revista Científica Unilago. Vocês já sabem olhar, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a Revista Científica Unilago. Para vocês verem o qualis dela, dá para a gente ter certeza. Nós não estamos pegando revista de qualidade, né? Mas vamos lá, qualis caps, até porque está em português a nossa busca. O nome aqui é Revista Científica Unilago. Então a gente seleciona aqui, está atrasado, né? Então vamos colocar aqui o nome para ver o que a gente está mexendo, né? Vamos ver se ela tem qualis. Não tem qualis, né? Pode ser que eu esteja digitando algo errado, mas parece que não. Mas se ela mostrasse aqui o INSS, né? Vamos pegar aqui, ó, Cadernos de Astronomia. Vamos ver se ela tem qualis. Astronomia. Também não tem qualis, tá vendo? Não tem dados para revista. Então isso não é uma coisa boa, né? A gente pegar esse tipo de artigo. Okay? Colocar em inglês vai ser mais fácil. E muitas vezes você pode buscar o conceito para você aprender aqui, né? Até citar lá, que você pegou num site. Isso para TCC, tranquilo. Mas para um mestrado e um doutorado, não deve fazer de maneira alguma. Aqui veja que nós não temos autores, e quando a gente não tem autor, fica complicado, né? Não é artigo. Nós podemos buscar na Qualis Caps, mas não é o que nos interessa no momento. O que nos interessa no momento é nós escrevermos a ideia do que nós vamos fazer. Então, por exemplo, como que eu vou escrever a introdução? Pelo pouquinho que eu li ali, então eu vou fazer a introdução em quantos parágrafos? Parágrafo número 1.
o que eu vou fazer, o que eu vou escrever lá. Então, eu faço a análise aqui. Eu decidi que eu vou falar aqui sobre relatividade de Einstein associadas a buraco negro. Então, importância da relatividade de Einstein. Eu vou falar um pouco sobre isso. No segundo item, eu vou associar relatividade e buracos negros. No item 3, eu vou falar mais de buracos negros. O que eu vou falar um pouco? Um pouco de histórico. Isso aqui não significa que são parágrafos não, tá? E importância para a física. Então vamos dizer que seja assim. Aí, eu acho que aqui tá bom. Eu posso gastar uns 2 parágrafos com cada. Aqui tá bom. Eu vou situar os leitores nisso. Tá? Aí, eu vou fazer uma hipótese. Qual que é a hipótese? Mesmo sendo uma revisão descritiva, eu posso fazer uma hipótese. Apesar de que a ideia aqui não é fazer descritiva, não, é fazer uma revisão sistemática. Nessa hipótese, a minha pergunta ela tem que me direcionar. Né? Vamos colocar assim a pergunta. A descoberta dos buracos negros gerou impacto na visão da formação do universo. Vamos colocar nova visão. Uma nova visão da formação do universo. E fundamentou melhor os conceitos da física relativística. Feito isso aqui, objetivo. Qual o objetivo? O objetivo dessa revisão é trazer, lembra que o objetivo precisa começar com o verbo, informações recentes sobre os buracos negros. Podia ser tudo melhor, né? Mas agora eu vou seguir isso. Vou seguir essa ideia na introdução. Por quê? Eu já decidi, é claro que a gente pensa muito antes de tomar essa decisão, né? Aqui é para vocês terem uma ideia de como será. Então eu vou colocar aqui esses itens, depois eu apago, certo? Não tenho problema nenhum em fazer isso, depois apaga. Agora nós apenas queremos uma ideia do que nós vamos fazer. Sobre a relatividade. Então o que eu posso fazer? Posso buscar num livro, posso buscar novamente no artigo, nos artigos. Então eu posso vir aqui e falar assim, conceito de relatividade de Einstein. Existem outras relatividades, tá? Relatividade de Galileu, por exemplo. E eu posso procurar na Wikipedia, no TCC e citar, né? Aqui, ó, tem várias informações aqui, ok? Eu vou pegar essa aqui, ó, teoria da relatividade, conheça as teorias restrita e geral. Eu vou aprender sobre isso. Aí eu preciso citar. Algumas vezes esses sites lá no final, eles falam como citar, né? Aqui não apareceu, então você busca lá na BNT para aprender sobre isso, como fazer. Né?
que é a teoria da relatividade? Tá? É um conjunto de estudos feitos pelo físico Albert Einstein, assim, que define a relação entre espaço-tempo. Você vai ler com calma. Ela é formada pela junção de duas outras, a restrita ou especial, publicada em 1905, e a relatividade geral, publicada em 1915 e 1916. A restrita é o E igual a mc ao quadrado, e a relatividade geral, ela foi desenvolvida para falar sobre o universo, né? E a percepção sobre o espaço curvo, a gravidade. Então, o que eu faço aqui? Eu vou falar um pouco sobre a relatividade. No ano miraculoso das publicações de Albert Einstein, isso aqui você consegue em livro com maior facilidade, né? Como eu digito um pouco rápido, meus dedos são um pouco grandes, eu tenho uma certa dificuldade de acertar as teclas, né? A gente vai corrigindo. Um dos artigos versava sobre, vamos corrigir de novo, né? Sobre uma referência à geometria do universo. Eu já sei um pouco sobre isso, eu faço física. Eu acho que o nome Einstein está errado aqui, né? Que mostrava uma diferença da interpretação do espaço absoluto de Isaac Newton. Isso é, né, ou seja, vamos dizer assim, isso aqui é mais elegante, para Einstein. Ele já arruma aqui, né? O referencial de análise do movimento dependia do observador. Pegando aquela outra parte que nós lemos lá, ó, podemos colocar aqui e citar, né? 10 anos depois, né? Em 1915, Einstein, né? Einstein desenvolveu sua teoria inicial considerando que a gravidade tornava o espaço curvo, pois um grande centro gravitacional poderia futuro do pretérito, né? Poderia porque foi uma hipótese, poderia gerar uma curvatura da luz quando passava próximo a... Aqui eu esqueci a palavra centro. Próximo a esse centro. Eu estou escrevendo, estou lembrando, né? Não estou aqui só para você ter uma ideia disso. Vamos fazer assim. Isso aqui é uma ideia, não uma cópia, né? Sua teoria desenvolveu sua teoria original considerando a gravidade e o espaço curvo. Nós achamos isso, não foi? Nós achamos isso aqui, ó, tá aqui em cima, né? Mas nós lemos isso, essa história aqui, ó, né?
que ele propôs as hipóteses, batizada em 1905, depois 1915. Então posso vir aqui e colocar Almeida, vírgula, 2000, vamos ver o ano aqui. Puxa, não estou conseguindo achar o ano da publicação. Vamos ver se está aqui embaixo. 2021. Então, Almeida, 2021. Aí, de acordo com a BNT, você coloca maiúsculo. Fechou. Aqui eu tenho uma citação. Aí eu vou salvar não. Aí eu continuo aqui e eu já posso começar aquele segundo item. Olha só. Vou marcar esse aqui, ó, amarelo. E vamos aqui começar o segundo item. Olha só que interessante. Não foi Einstein que previu a existência de buracos negros dentro de sua teoria, mas foi o físico, eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu acho, que, interpretando a teoria da relatividade geral, supôs que, para o equilíbrio do universo, um centro de gravidade muito grande, com uma densidade tendendo ao infinito, deveria existir. Como a gente não está aqui para falar de buraco negro, então nós paramos por aqui. Mas vou te mostrar aqui que físico que é esse, quer ver? Eu não lembro o nome dele, mas nós podemos tentar, né, buscar quem ele é. Qual físico descobriu ou supôs a existência, né, teorizou os buracos negros? Se eu tiver errado, a gente arruma. Aqui, ó. Primeira solução moderna, né, em relação a isso foi encontrado por Karl Schwarzschild, de 1916. Embora sua interpretação... Eu dou uma lida aqui na Wikipedia. A Wikipedia pode nos ajudar bastante, sabe por quê? Olha só, algumas pessoas mais sérias colocam referências. E aí você consegue o artigo original dele, né? A estrutura da galáxia aqui. Aqui eu tenho uma quantidade imensa de artigos que vão me fornecer os dados. Ó. The Astrophysical Journal é um excelente jornal da área de física. Então, aqui ó, eu posso já buscar a minha referência, certo? E verificar aquilo que está sendo falado em cima. Eu, no TCC, posso citar até o conceito do buraco negro, ó. Certo? Aí ele já me dá uma ideia. Aí tudo isso aqui, ó, então eu já sei o nome do indivíduo lá, que pela primeira vez descobriu o buraco negro, citou o buraco negro em termos teóricos, em 1916, ó, na interpretação da teoria da relatividade geral, né? O físico, vamos colocar o nome dele aqui, eu não consegui copiar lá, quando não copia assim, é complicado, porque acho que aqui vai dar, quase deu. Mas tá bom, cal, tá, vamos deixar assim mesmo. Depois copia aqui, né? O cal xxx em 1916.
que, interpretando ao que assim fica bonito, como a densidade tendendo ao infinito, deveria existir, tal que nem a luz poderia escapar de seu campo gravitacional. Vocês estão entendendo que isso aqui está sendo feito, né? Só para te mostrar como funciona. Aqui nós já temos citação já, ó. Né? Aqui a gente já faz a citação. Isso é uma citação. Isso aqui é uma outra citação que nós temos lá. Basta você voltar lá no Wikipedia que você vai achar. Então essas outras partes aqui, ó, nós vamos deixar só para mostrar o seguinte para você. Aí, o que eu faço no penúltimo parágrafo? Eu faço a hipótese, né? Então posso colocar assim, ó, de acordo com as informações citadas, é razoável perguntar se a descoberta dos buracos negros gerou algum impacto ou uma nova visão da formação do universo. Aí eu acho que isso aqui não gostei não, tira. Tá? Então, como é razoável perguntar uma pergunta indireta, ó, essa aqui é a nossa hipótese, você deixa claro. Eu já falei, né, que deixando a hipótese implícita pode ser que as pessoas não entendam. Portanto, o objetivo dessa revisão, podemos colocar, ó, dessa revisão, aqui você não precisa colocar a mini review, é trazer informações recentes sobre os buracos negros para fim de instrução de estudantes e pode ser educadores ou professores, eu prefiro professor, mas vou colocar educador, para fim de instrução de estudantes e educadores sobre as novas evidências desse assunto, certo? Então observe aqui que eu tenho uma estrutura geral, você está vendo como fazer. Eu estou fazendo aqui, te mostrando, mas você já fez o levantamento do seu assunto, você já estudou o seu assunto, aí você vai saber como fazer. Ah, eu estou com uma dificuldade de entender tal coisa, busca a informação num livro, num artigo ou até na internet de uma maneira geral. O que vem agora? Material e métodos. Como que eu vou fazer o material e método disso aqui? Para fins, vou tirar isso, para os fins dessa, vamos colocar desse trabalho, né? Desse artigo, ó, tá difícil aqui. Esse trabalho foram pesquisados artigos a partir de 2020, usando a plataforma Google, inserindo as palavras-chave, relatividade, vamos marcar isso aqui diferente, ó. Vamos colocar assim para chamar a atenção, né? Palavra-chave relatividade, buracos negros e
relatividade e buracos negros. Claro que não foi feito exatamente assim, apenas estou mostrando que é isso que você deveria buscar, né? Então, olha, vamos marcar, chamar a atenção daquilo que foi feito. Aí, veja, foram encontrados 2 artigos. Um de 2020 e outro de 2021. Claro que isso aqui não pode, hein? Um site. Não. Informações foram buscadas na Wikipedia. Você coloca a página, né? Wikipédia, né? Vamos falar assim. E sites especializados para gerar a base conceitual dessa revisão. Você não precisa esconder nada, tá? Principalmente o TCC. No caso do TCC, você pode citar essas bases sem problema. Mas claro que vai depender do seu orientador, isso é muito importante, tá? Aí o que acontece? Vamos para os resultados. O que eu vou fazer aqui com o resultado? Nós já falamos que o material e método dos trabalhos originais, dos artigos originais, eles são como uma receita que você vai colocar. O que eu coloco no resultado? Tabelas. Organizo gráficos e tabelas. Então, aqui, por exemplo, eu posso construir uma tabela e colocar vamos inserir uma tabela aqui 2 por 2, né? Vamos colocar 3 colunas e 3 linhas. Eu vou escrever assim, ó, artigos, melhor que não seja assim. Artigos, artigo X, artigo Y, tá aqui. Coloco o artigo, a referência dele mesmo, sem menor problema. Tema dele, relatividade, igual a palavra-chave lá em cima, buracos negros. Então vamos colocar aqui, ó, o W, né? Relatividade e buracos negros, acho que vai ser a maioria, por exemplo, mais específico, né? Aí, aqui, o que eu coloco? Eu vou colocar o tipo. Então, todos aqui foram qualitativos, mas existem os quantitativos, certo? Que você vai pegar as contas para fazer assim os quantitativos, ok? Aqui eu tenho uma tabela dos resultados. E aqui você escreve o que está em cima. Foram encontrados N artigos que versavam mais especificadamente sobre relatividade, M sobre e assim por diante. Aí eu posso fazer uma meta-análise, né? Eu posso escolher aqui números e fazer uma relação. Se tem mais artigo de buraco negro ou de relatividade, ou mais associados com outra coisa, com outro tema que eu posso colocar aqui, né? Você pode colocar um gráfico de uma maneira geral. Aí, isso aqui você vai precisar da ajuda do seu orientador sem o menor problema, para ver o que está associado a isso. Se o orientador não te ajudar nisso, você já vai saber fazer algo sozinho,
já busca algo sozinho. E se ele cobrar de você, você pode falar, você não me ajudou, né? Fiz o que eu pude, educadamente. E a discussão? Agora você vai entender o seguinte, ó, a discussão do artigo, ela tem uma lógica. E essa lógica da discussão, ela é fundamental que você entenda. A discussão é a parte mais importante, porque é o que você vai associar os dados da literatura e você vai colocar a sua visão dessas relações da literatura. Então, você tem que responder o que você escreveu lá na introdução. Então, a primeira coisa que você vai fazer é comentar os resultados em função da literatura. E depois você junta isso aqui tudo, ó, isso aqui que a gente escreveu lá, opa, tirando os objetivos, você responde a hipótese. E aí é a sua opinião. Você vai responder a hipótese. Essa aqui. Ok? Vamos ver como é que a gente faz isso. Então eu vou pegar aqui, eu vou comentar os resultados e vou colocar isso para me lembrar lá. O que eu vou fazer? Ó. Depois você tira. Então, ó, comentar os resultados. Vamos lá. Em função da literatura. Fundamental isso. Os resultados obtidos nesse trabalho, tabela 1, gráfico 1, para você ver como que isso é feito, né? Resultados obtidos, tabela 1, gráfico 1, mostram que os principais artigos sobre buracos negros versaram, aí você pode usar o passado se você quiser, não tem problema, versaram sobre sua história e as controvérsias sobre o desenvolvimento de sua teoria e bases conceituais em função da relatividade geral de Einstein, por exemplo. E aí você vai falar, você vai justificar isso. De fato, tantos artigos mostraram desde a suposição de Cal lá, que pronto. Aí você fez o comentário sobre os seus resultados, né? Que foram os artigos, os resultados foram os artigos. Então isso aqui é uma revisão sistemática. Evita a revisão descritiva. Você pode fazer, mas a maioria das revistas hoje não está aceitando isso. Aí aqui você vai começar a falar. Ó, essa outra parte que está lá na discussão, não é repetir a discussão não. Considerando, ó, considerando as bases da relatividade de Einstein, a análise e descoberta teórica dos buracos negros, tal, até que em 2000 e pouquinho, vamos colocar 2020, um telescópio gigante
formado pelas antenas, e assim por diante, você vai pesquisar sobre isso, né? Mostrou a existência dos buracos negros. Não, a existência de um buraco negro supermassivo. Você também vai estudar o que é isso, né? Por exemplo, no centro da Via Láctea. Então você está dando informações novas aqui, tá? Mas você está seguindo ou fechando o que você escreveu lá na introdução. Você pode até escrevendo assim, ó, depois pode ser respondendo a hipótese, você pode até falar assim, escrever assim se você quiser, né? Mas aqui você pode colocar assim, ó, a descoberta dos buracos negros, vamos falar assim, realmente gerou impacto. Tá mal escrito, né? Impacto para tirar isso, para uma nova visão da formação do universo, e sua descoberta via aí pode citar que está em cima, né? Via o telescópio, não sei se ele tem nome, fundamentou melhor os conceitos da física relativista, como foi hipotetizado nesse trabalho. Eu acho que essa palavra não existe, né? Vamos ver se existe ou não. Ó. Pronto. Se você achar ruim, coloca teorizado, mas não foi teorizado. Aqui. Aí você vai para as conclusões. Nas conclusões, o que você vai fazer? Você vai colocar o que você achou disso. Se realmente isso que você fez vai gerar impacto. Não vou conseguir melhorar isso aqui não. Então as suas conclusões, ou conclusão, né? Assim, pode dizer o seguinte: os estudos sobre os buracos negros são importantes para evidenciar que hipóteses teóricas há muito descobertas podem se tornar realidade muitos anos depois. Nesse sentido, os estudantes das ciências exatas podem compreender melhor que os estudos teóricos e assim por diante. Ok? É algo que você vai só concluir depois que você tiver feito a sua leitura. Então nós temos aqui um artiguinho pequenininho, né? Só para você ter uma ideia de como faz. Ó. Depois vem as referências. E aí você vai colocar as referências de acordo com as normas da revista. Normas da revista que você for publicar. Mas se você estiver fazendo um TCC e não for publicar, as normas da faculdade ou universidade
e algumas delas, talvez a maioria, normas da ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, que você encontra na internet como fazer. Mas você tem que ler e seguir aquilo que foi determinado. Então veja que eu não vou falar que isso é uma atividade trivial, ela não é. Você só vai conseguir fazer isso depois de uma boa leitura. Você vai conseguir gerar o problema depois que você lê e fazer uma boa análise. Lembra, o método científico atual requer um referencial teórico, né? Você faz a pergunta, você gera a hipótese. E o que nós colocamos aqui como a sua opinião no final, ela precisa ser embasada, é preciso ter citação, principalmente na discussão, ok? Então, esse módulo 3, ele serviu para que você tivesse condições de entender como que nós escrevemos. Aí entra a norma culta, fazer bem os parágrafos, refazer se for necessário, pedir uma correção, ver se alguém tem interesse de ler para te ajudar, se possível mais experiente. Não tem como colocar isso na cabeça do indivíduo como uma regra. Você tem que ler e se preparar para escrever. Trabalho científico é trabalhoso.